Olá, tudo bem? Primeiro eu gostaria de dizer que é um prazer fazer parte desse evento, e falar um pouco para vocês de um tema que me é muito, muito querido, muito amado, que é a introdução alimentar e os seus desafios, né? Então, a minha palestra, né, o tema é Desafios da Introdução Alimentar. Para quem não me conhece, eu sou Daniele Castelo, sou daqui de Fortaleza, Ceará, sou nutricionista materno-infantil, me formei na Universidade Estadual do Ceará, fiz mestrado na USP, especialização em nutrição nas doenças crônicas no Einstein, e fiz também a pós-graduação em nutrição materno-infantil. Aqui em Fortaleza eu trabalho com clínica, né, na área de nutrição materno-infantil, com gestantes, bebês, crianças e adolescentes, vou até adolescente. Sou docente de graduação e pós-graduação. Também faço palestras, eventos, congressos, enfim. Vamos começar? Antes da gente começar, propriamente dito, falando de nutrição, de introdução alimentar, eu preciso falar para vocês de um conceito muito importante, que é o conceito dos 1000 dias. Os 1000 dias, ele é um conceito que, inclusive, já tem literatura mais atualizada, ampliando para 1100 e poucos dias, trazendo também para nós a importância da pré-concepção, né? A importância de se preparar para a gravidez, não só a mulher, mas também o homem. E aí, os 1000 dias, eles chegam para nós, ou os 1100 e poucos dias, eles chegam para nós para dizer assim, ó, olha, se você se preparar bem, pré-gestacional, você e seu marido, você e o seu parceiro, né? Porque eu tenho um espermatozoide contribuindo com 50% da genética dessa criança, a gente consegue, se preparando na pré-concepção, se nutrindo de forma adequada na gestação e nos primeiros 2 anos de vida, a gente consegue afastar ou minimizar as chances de doenças crônicas, tudo como se fosse uma possibilidade de fazer um melhoramento genético. É uma janela de oportunidade para a gente fazer o máximo que pode por essa criança e reduzir ao máximo a possibilidade de uma doença crônica que, por exemplo, a mãe e o pai têm. É uma possibilidade nesse período de 1000 dias ou 1100 e poucos dias, de dando os estímulos certos. E eu não estou falando só de alimentação e nutrição. Esse conceito ele vale tanto para o sistema nervoso, para cognitivo, para físico. Então, em cada área dessa, se a criança for muito bem estimulada, se desde a gestação ela a mãe se preocupar com esses 1000 dias, eu tenho a possibilidade de afastar essa criança das doenças crônicas que potencialmente ela teria se nós não cuidássemos disso. Então, é uma janela, é um tempo de ouro em que nós temos a capacidade de modular, a palavra correta era essa, modular o potencial genético dessa criança. Então, vários estudos já foram publicados mostrando para nós que, fazendo o que é certo nesse período, a gente tem chance de ouro de afastar essa criança das principais doenças. E quando eu falo de alimentação e nutrição, eu falo de uma gestação com ganho de peso adequado e nutrição adequada. Eu falo de amamentação até os 6 meses, exclusivo, e complementar até 2 anos ou mais, e uma introdução alimentar respeitosa, que espera o sinal, que espera o bebê demonstrar que está pronto para comer, que respeita o bebê, que faz com que o bebê atinja
todo o potencial que ele tem e é sobre isso que nós vamos conversar. Então, nós vamos conversar sobre um dos pontos importantes desses 1000 dias, que é a introdução, né? E eu falo muito da introdução, e eu toco muito no ponto da introdução, porque uma introdução feita de forma gentil, de forma correta, de forma adequada, ela tem repercussões para o resto da vida. Na minha prática clínica, eu atendo gestantes que durante a condução da consulta, e quando a gente começa a conversar sobre o recordatório alimentar, a fala dela já fica muito claro que ela tem marcas desde a introdução. Tabus alimentares, bloqueios alimentares que ela traz desde a introdução alimentar. Então, quando a gente hoje, e realmente hoje, a gente avançou bastante com relação a isso, eu tenho uma preocupação muito maior com a forma com que esse bebê vai comer, com a relação que esse bebê vai ter com a comida. E graças a Deus isso vai gerar, né, vai nos dar muitos frutos positivos no futuro. Né? Todos os problemas que hoje nós temos da relação com o alimento, nós vamos conseguir que essa nova geração não tenha, e eu tenho muita fé. Um dos pontos mais importantes da introdução alimentar é o desafio de quando iniciar. E a gente acaba esbarrando em alguns preconceitos, inclusive alguns vieses de opinião, mas já é consenso, já está muito bem estabelecido que nós iniciamos a introdução alimentar a partir de 6 meses. E eu falo a partir de 6 meses, porque pode ser que aos 6 meses exato o bebê ainda não esteja pronto para comer. Não existe benefício nenhum você antecipar isso, mesmo que seja a mãe vai voltar ao trabalho, ou a mãe não quer mais amamentar, ou a impossibilidade de continuar no aleitamento materno com esse bebê. Nenhuma dessas razões, o bebê não está ganhando peso, nenhuma dessas razões justifica uma introdução alimentar precoce, uma introdução alimentar antes dos 6 meses. Nenhuma dessas razões. Então, eu ainda preciso fazer um parênteses para os bebês que nascem prematuros. Os bebês que nascem prematuros, é muito importante esclarecer para essa mãe que ele precisa trabalhar os marcos de desenvolvimento, incluindo a introdução alimentar. Eu preciso trabalhar com a idade corrigida. É lógico que um bebê que nasceu de 6 meses, que perdeu 3 meses de vida intrauterina, ele não pode ser comparado a um bebê que nasceu a termo, a um bebê que nasceu de 9 meses. Ele tem 3 meses de desenvolvimento a menos. Então, ele precisa, a família desse bebê, na verdade, precisa estar muito bem esclarecida de que todos os marcos de desenvolvimento desse bebê têm que ser esperados com a idade corrigida. Então, quando esse bebê chega no consultório para fazer uma consulta de introdução alimentar com 6 meses, se ele nasceu de 6 meses, ele tem 3 meses a menos. É muito provável que esse bebê não sente ainda. É muito provável que esse bebê não firme o pescoço. É muito provável que esse bebê não tenha marcos de desenvolvimento, sinais de prontidão que são importantes para a gente começar a introdução alimentar. E nós vamos falar sobre isso. Quando que eu devo começar então, Dani? Nós devemos começar a introdução alimentar quando o bebê tiver, aqui tem escrito, 6 meses mais sinais de prontidão. Quais são esses sinais de prontidão? Controle do pescoço. Então, eu não posso ter um bebê que faz isso, que pende o pescoço, que não firma o pescoço. Olha o risco que vai ser colocar um alimento na boca de um bebê que não firma o pescoço. A sustentação do tronco, para que esse bebê receba a comida e se mantenha ereto, ele até pode sentar-se na cadeira e pender um pouco para os lados, assim, ele não pode pender para frente.
é não sustentar o tronco, assim. Ele até pode fazer isso, porque ele vai estar na cadeira, ele vai estar de cinto, ele não pode estar mole, sem uma sustentação vertical. É muito importante que esse bebê traga objetos à boca, que ele pegue um brinquedo, traga para a boca, que ele pegue um paninho, traga para a boca. Por quê? Porque isso já mostra para nós que o bebê tem interesse em usar a boca como órgão de sentido, de pegar e curiosamente trazer as coisas para sentir algum prazer com isso na boca. Os movimentos voluntários com a boca, então abrir e fechar, quando ele quer mexer. Eu tenho bebês que ainda com 6 meses, às vezes, mantém a protrusão lingual ainda para fora, assim. Então eu preciso que esse bebê tenha a redução dessa protrusão lingual, que essa língua já esteja dentro da cavidade oral. Porque eu alimentar um bebê que tem que trazer a língua para dentro e a comida para dentro da cavidade oral é um processo muito mais complicado na cabecinha dele. Outro sinal de prontidão muito importante é as pessoas comendo em volta do bebê e o bebê olhando e muito interessado. Muito interessado. Então, assim, são sinais que mostram que o bebê reconhece a comida e tem interesse pela comida. Claro que isso é fundamental, por quê? Porque eu vou colocar comida na frente do bebê e que bom que ele esteja interessado em pegar e levar essa comida para a boca, em pegar e provar essa comida, em interagir com essa comida, em tocar nessa comida. Então, a gente esperar que o bebê tenha esses sinais de prontidão torna a introdução muito mais feliz, muito mais suave, porque o bebê está dizendo assim, ó, ei, pessoal, eu quero provar o que vocês estão comendo. Ei, pessoal, eu tenho interesse de sentir esse sabor aí, bota para mim. Agora você imagina você alimentar um bebê que tá assim, ó. As pessoas comendo e ele não demonstra nenhum interesse, ele não leva nada à boca. Você vai alimentar, um perdão pela comparação, você vai alimentar um boneco. Praticamente vai ter que enfiar, então não é gentil, não é esperar o tempo dele. Então, que a gente introduza a alimentação quando o bebê demonstra para nós esses sinais de prontidão. Aqui eu só particularizei mais um pouco, saber sentar com o mínimo de apoio, mostrar interesse pelo alimento dos adultos, saber levar brinquedos e objetos à boca, ter o sinal da protrusão lingual diminuído e ter um controle da cervical, sua cabeçazinha ficar firme. E aí, esperar os 6 meses, mas isso também nos dá a segurança de que o bebê tem o seu trato gastrointestinal, inclusive e principalmente o intestino, preparado para receber comida. Porque a literatura nos fala que quando eu introduzo precocemente, né, quando eu faço uma introdução antes do bebê estar pronto, eu tenho uma N repercussões negativas. Dentre elas, a redução da produção de leite da mãe. Se esse bebê mama e começa a comer, ele demanda menos leite. Provavelmente, ele vai diminuir a frequência e a intensidade das mamadas. Pode levar a uma redução da produção de leite. Deficiências nutricionais, porque ele não vai comer nem tomar leite como deveria. Eu tenho um aumento da sobrecarga renal, porque o bebê não está preparado para receber ainda esses substratos. Aumento e muito as chances de alergias alimentares por causa de uma imaturidade intestinal que ainda existe, e uma hipersensibilidade a essas proteínas alimentares que ele não está preparado ainda. Nós vamos ver mais para frente um quadrinho, mas todo o desenvolvimento e amadurecimento do trato gastrointestinal do bebê vai preparando o bebê para esse momento de alimentação complementar. Então, quando é tanto que a própria composição do leite materno vai se alterando. Quando ele nasce,
O leite materno tem uma característica, é colostro, é muito mais proteico imunológico. Aí ele vai ficando, com o tempo, o bebê vai crescendo, ele vai ficando mais lipídico, mais proteico. Então, com uma porção de carboidrato, fonte de energia, tem enzimas digestivas nesse leite materno, que com o avançar da idade do bebê, eles vão diminuindo, inclusive lactase tem no leite materno, para propiciar uma autoprodução do bebê. Então, a evolução, inclusive da composição do leite materno, vai acompanhando a maturação, a maturidade desse trato gastrointestinal. Então, esperar o bebê estar pronto para comer é esperar o trato gastrointestinal, todo o fisiológico dele estar pronto. Então, não é à toa que se pede para fazer aos 6 meses mais sinais de prontidão. Não é à toa. É porque, nesse momento, o bebê está pronto. Então, que a gente espere que ele esteja pronto. Eu posso ter um retardo de crescimento, eu posso ter deficiências imunológicas, eu posso ter deficiências nutricionais específicas, principalmente de proteínas, de energia, porque o bebê que começa a introdução alimentar, até que ele coma carne, peixe, ovo, leguminosa em quantidade, o que está mesmo dando proteína para ele é leite. Só que quando essa introdução é precoce, o bebê abandona o leite, mais do que quando essa introdução é no tempo correto. Então, eu não conseguiria listar para vocês o número de consequências. Aqui eu falei só as principais. Na prática, o que é que acontece muito, gente? Eu tenho introdução de coisas, e quando eu falo introdução da alimentação complementar, chá entra nisso, tá? Então, eu tenho ainda no primeiro mês de vida a introdução de água, que nem sempre é necessário, é preciso avaliar cada caso. Chás não tem composição nutricional adequada para bebê. Quando eu dou um chá para um bebê menor de 6 meses, eu ocupo um estômago muito pequeno com algo que não vai nutrir esse bebê. Então, eu estou ocupando o estômago com chá que não vai dar nutrição adequada para esse bebê. Então, a gente pede que, por favor, não introduza chá antes dos 6 meses. E com 6 meses, vai depender muito da situação de cada bebezinho, tá? É bom um especialista avaliar. Mas nós temos na prática introdução no terceiro mês de vida já de sucos e legumes, de comida salgada, de fruta no terceiro mês de vida. O bebê com intestino altamente imaturo, com trato gastrointestinal altamente imaturo, não tem a menor condição de receber comida, mas está recebendo. E nos 6 meses, aos 9 meses, eu tenho o bebê comendo café, eu tenho o bebê tomando refrigerante em mamadeira, assustador. Mais de 10% dos bebês tomam refrigerante, bolachas e salgadinhos. 9 meses. Estou falando nem um ano, não, estou falando 9 meses, são dados do Ministério da Saúde. Então, a gente tem introdução de muita coisa precocemente que só faz maltratar o trato gastrointestinal desse bebê e a saúde desse bebê. Quando eu falo de desenvolvimento sensório, motor, oral, desde o momento intrauterino, eu já tenho um bebê que com 9 semanas de gestação, eu já tenho um bebê que abre a boca. Com 10, 12 semanas, já tenho um bebê que deglute líquido amniótico. Com 20 semanas, já tenho um bebê que faz sucção. Muito, muito comum as mães, nesse momento, ver bebê em ultrassom chupando o dedo. Na 34ª semana da gestação, eu tenho um bebê que coordena deglutição, sucção e respiração. E aí, vocês vão vendo que vai evoluindo do nascimento até os 6 meses, 7 meses, 8 meses, tem todo um marco de desenvolvimento, toda uma preparação da cavidade motora e sensorial
do potencial motor e sensorial da cavidade oral para que esse bebê coma. Então, um bebê, a partir dos 6 meses ou mais, é que ele começa a entender o que é mastigação. E no começo, aos 6 meses, bem aqui, ó, é uma mastigação do tipo munching. Ele só faz amassar. Quem já teve contato com o bebê, que já colocou o dedo dentro da boca do bebê, sabe que o bebê tem uma gengiva dura. A gengiva do bebê é dura. Mas com 6 meses, eu dou para eles, nós vamos ver mais para frente, mas eu dou alimentos semissólidos para o bebê, porque ele ainda não tem a movimentação correta de mastigação. Ele tem uma mastigação de amassar somente, não é uma mastigação de triturar. Por isso que tanto o alimento que é levado à boca do bebê, quanto o alimento que é disposto na frente do bebê para ele comer com a mão, tem que ser um alimento bem cozido. Porque o bebê, ele vai somente amassar. Ele não tem como rasgar e triturar esse alimento. Porém, atento à evolução e aos marcos neuromotores desse bebê, mais pra frente eu vou repetir essa informação. Mas ele vai fazer um movimento de pinça. Quando ele faz um movimento de pinça, é um marco neuromotor, mas é ele mostrando para nós assim, ó, pessoal, se vocês mandarem pedaços para mim, se vocês mandarem grãos para mim, eu vou ter maturidade para mastigar, para amassar esses grãos. E aí, esse é um marco para a gente parar de amassar as coisas e dar as coisas em pedaços. Eu vou repetir essa informação mais para frente, tá bom? Mas o próprio desenvolvimento sensório-motor oral desse bebê, vai mostrando para nós que a gente pode ir evoluindo a textura até que perto de 1 ano eu tenho um bebê que está pronto para comer a comida igual a da família. Eu toco nesse ponto muito importante porque é uma das coisas mais críticas que nós encontramos. São famílias que têm medo de evoluir textura. São crianças que não querem mastigar. São crianças que só querem comer comidas que desmancham na boca. E aí, quando eu penso nos alimentos minimamente processados e in natura, fruta, legumes, verduras, quando eu penso na carne, quando eu penso no frango, quando eu penso nos grãos, eu penso em coisas que exigem mastigação. Só que eu tenho crianças que têm preguiça de mastigar, porque isso aqui, ó, é músculo, que se não for trabalhado, atrofia. Então, se desde a introdução alimentar eu não estimular esse bebê a mastigar, essa mandíbula, esse músculo vai ficar atrofiado. E já aconteceu de chegar no meu consultório bebês de 3, 4 anos que só comem purês amassados, liquidificados. Já atendi criança de 3 anos que todas as refeições são liquidificadas e peneiradas e dadas em mamadeira com o bico cortado. E esse bebê de 3 anos, 4 anos não fala, esse bebê não, essa criança, não fala nenhuma palavra. Ma. Por quê? Porque para falar eu mexo a boca, para falar eu mexo mandíbula. Se eu não mexo mandíbula, se eu tenho preguiça de mexer a mandíbula, eu atrapalho a fala. E são famílias que já procuraram neuro, que viram que a criança não tem nenhum declínio cognitivo, nenhum problema neurológico, simplesmente não fala porque não mastiga. Aí vai ser um trabalho em conjunto, nutri e fono, para ensinar essa criança a mastigar com 3, 4 anos. Quando é para ela mastigar desde a introdução alimentar. Então, uma introdução alimentar bem guiada, bem orientada, ela estimula a mastigação para que com 1 ano eu tenha uma autonomia sensório-motor oral perfeita e este bebê coma a comida da família. O paladar, desde a 7ª semana de gestação, eu estou falando em ambiente intrauterino, eu já tenho desenvolvimento de papila gustativa. Então, o feto já sente sabores do líquido amniótico. Por isso
que eu converso tanto com as minhas gestantes para tentar diversificar ao máximo a alimentação delas, para tentar não se superexpor somente aos doces, porque nós nascemos com uma preferência natural por doce. O líquido amniótico é adocicado, o leite materno é adocicado, a fórmula infantil é adocicada. Então, nós temos uma preferência inata, de nascimento mesmo, pelo sabor doce. Então, apesar do recém-nascido, desde que nasce, ele já conseguir distinguir os sabores, ele tem um prazer maior pelo doce. E o azedo e o amargo causam uma reação que é de estranhamento, de salivação, que isso não tem tanta, não deve ser encarado como uma negativa. Estimulando, dando novamente, o bebê abre a boca. Ele, quando eu dou água, a cara dele é uma cara de nada tá acontecendo. Desculpa. Quando eu dou xarope de glicose bem docinho, ele ama. E quando eu dou o suco de limão diluído sem açúcar, ele, eita, estranha. Mas isso fica muito claro lá na introdução alimentar. Os bebês com maracujá, parte ao meio, eu dou a polpa de maracujá, o bebê faz, ui, como se estivesse, eita, estranhando, né? O sabor novo, é um sabor diferente para ele. E aí a mãe oferta de novo e ele, abre a boca. Estranhou, mas está interessado. Por isso que a gente tem que dar. Por isso que essa carinha aqui do suco de limão não é para ser encarada como Deus me livre, não me dá mais não. Deve ser encarada como eita, que estranho, eu quero mais. Porque para que o estranho se torne íntimo, ele tem que provar várias vezes, né? Aquela velha frase, né? A gente só ama o que a gente conhece. É um sabor que você estranha, mas que vai se familiarizando e passa a ter prazer com ele. Então, vamos fazer a introdução da alimentação complementar. Bebê está pronto, bebê tem 6 meses, bebê tem todos os sinais de prontidão. Vamos começar a alimentar esse bebê. E o que é, Dani? Introdução da alimentação complementar? Como o nome já diz, eu vou introduzir a alimentação que é complementar. Isso é preciso ser muito dito para as famílias. Por quê? Porque tem muitas famílias que depositam na introdução alimentar. Pronto, fez 6 meses, vou botar comida na frente dele, ele vai morrer de comer. Ai, a mãe que tá cansada e vai esquecer do meu peito. Ai, eu vou poder ter vida. E eu vou poder ir pro salão de beleza, e eu vou poder sair com as minhas amigas. Só que o seu bebê ficou durante 6 meses ou mamando em um peito, ou mamando em uma mamadeira, um líquido branco de sabor constante, temperatura constante, textura constante, líquido, no colo de alguém, ou da mãe, ou de alguém que estava dando a mamadeira. E de repente esse bebê vai estar sentado, já não é mais no colo, de frente para um bocado de coisa que ele nunca viu na vida. Nunca viu, com cores as mais variadas, texturas as mais variadas, temperaturas variadas, sabores variados. Então, leva um tempo para ele efetivamente comer. E aí nós vamos introduzir a alimentação complementar. É uma introdução, é um início de uma relação de uma alimentação que até 1 ano vai complementar o leite. O principal alimento é o leite. Então, se as famílias souberem disso, não vão ter tanta angústia desse bebê comer muito, desse bebê raspar prato, desse bebê se lambuzar e comer 2 bananas. Eles vão ficar satisfeitos se o bebê topar, provar, vivenciar a experiência, porque ele está conhecendo o alimento. Ele está sendo introduzido nesse mundo.
Então, a introdução da alimentação complementar é quando eu começo a dar qualquer outro alimento extra leite, que pode ser leite materno ou fórmula infantil na impossibilidade do leite materno. É um processo gradual, progressivo, lento, respeitoso, para a gente ir aos poucos introduzindo o alimento, e aí esse alimento vai ganhando força na vida do bebê, para que com um ano o leite complemente o alimento. Mas nós temos aí 6 meses para caminhar. Não é no primeiro dia, não é nos primeiros 15 dias. Tem bebês que não são no primeiro mês, no segundo mês. Eu tenho bebês que começam efetivamente a comer no terceiro mês de introdução alimentar, com 9 meses, com 10 meses, e tudo bem, ele não vai desnutrir. O problema vai ser como que nós vamos fazer isso e as marcas que nós vamos deixar nesse bebê se a gente não respeitar esse bebê. Isso sim é que é importante. Quanto mais respeitoso, tranquilo, feliz e leve for essa introdução, melhor será a relação desse bebê, criança, adolescente, adulto e idoso com o alimento. Muitos dos nossos erros pessoais na nossa relação com o alimento vem de uma introdução alimentar em que alguns de nós comeu com uma chinela em cima da mesa, sendo obrigados a raspar o prato. Só come sobremesa se raspar o prato, só desce para brincar se raspar o prato, só joga videogame se raspar o prato, quando nós deveríamos ter sido respeitadas, né? Quando o objetivo era raspar o prato, não importa se fosse uma papa liquidificada. Não importa se em vez de mastigar nós bebêssemos, nós tomássemos em uma mamadeira a comida. O importante era comer tudo. O importante era ser gordinho. Então é isso que a gente tem que desconstruir na cabeça das famílias. O que é, segundo o Guia Alimentar para Menores de 2 anos, e aqui eu peço só uma correção, não é a versão preliminar, a versão definitiva. O que é que ele traz para nós, o guia que foi publicado no final do ano passado, sobre o que é uma alimentação saudável. É uma alimentação adequada e saudável, deve ser feita com comida de verdade, que começa com um aleitamento materno. E só deixa de ser aleitamento materno na impossibilidade dele. Que deve valorizar predominantemente alimentos in natura e minimamente processados, as comidas de verdade. Arroz, feijão, fruta, legume, verdura, tubérculos, carnes, ovos, alimentos processados industrialmente. E aí a gente prioriza os minimamente processados, leite, derivados de leite. E os que são enlatados e que são muitíssimos modificados, minimamente ou nunca, como biscoitos, salgadinhos e pacotes. Então, quando eu penso assim, vamos comer um biscoito, que a criança olha para o biscoito, não sabe nem de onde é que vem, eu tenho que evitar. Então, até pelo menos 2 anos, a gente tem que mostrar para as crianças que existe um mundo de sabores e que existe muito prazer, muita felicidade em comer alimentos in natura e minimamente processados. Porque o problema está no nosso paladar viciado. Quando a gente pega um bebezinho, a gente tem a chance de pintar um quadro em branco, de pegar uma língua virgem e estimular e fazer com que ela sinta prazer em comer abacate sem açúcar. E quando eu falo para as famílias darem abacate para o bebê, a primeira pergunta é: posso botar açúcar? Posso botar mel? Pode não. Ele vai gostar de abacate com sabor de abacate. O problema somos nós que temos a língua viciada. E aí eu preciso ficar atento ao que quando eu vou orientar uma introdução alimentar? Eu preciso ficar atento à variedade. E aí é uma das coisas que a gente tem que bater mais, porque com o tempo as famílias acabam ficando nos mesmos alimentos: batata, cenoura, chuchu, beterraba, maçã, banana, mamão, uva, feijão, um tipo de feijão,
não passeia pelas outras leguminosas. Esquece a variedade, a riqueza do nosso país. Cada um aí de vocês, na região de vocês, tem a riqueza. Aqui no meu Ceará nós temos o caju, super nutritivo. Nós temos saputi, nós temos ata, nós temos o açaí natural, nós temos laranja, tangerina, os diferentes melões, maçã, melancia, mamão, diferentes tipos de mamão, manga. Então, é uma variedade enorme de frutas e verduras, né? Então, estimular a variedade é muito importante. A harmonia, né? De ter vários grupos diferentes para não ficar nas mesmas coisas. A segurança sanitária. Então, não pode ser um alimento veículo de doenças transmitidas pelos alimentos. Eu preciso me preocupar com a higiene, com o cozimento, com o congelamento e descongelamento desses alimentos. Um outro ponto importante, gente, é a acessibilidade financeira. Não tem necessidade de prescrição dessas frutas que são 10, 15 reais a unidade. Né? Até aqui em Fortaleza, as mães gostam muito de introduzir pitaia, porque é uma fruta diferente, uma fruta exótica, e tiram foto e acham muito lindo, mas aqui custa 10, 12 reais a unidade. Será que é fundamental o bebê comer pitaia? Quando eu tenho toda uma variedade, kiwi, tenho outra variedade enorme de frutas. Então, pensar que esses alimentos não podem ter um peso muito grande no orçamento financeiro dessa família, porque senão não se sustenta, gente. Tem que ter sabor e tem que ser bonito, tem que ser colorido, tem que ser bonito. Quando você pensa numa sopa liquidificada, que você bate o olho, é a cor horrorosa, é um marrom, é uma cor de lama, é uma cor, para não falar uma cor pior, é feio. Eu vou mostrar pratos para vocês aqui lindos de introdução alimentar. O bebê é muito atraído pelas cores, então que seja bonito também. O que tem que ter no prato? Tudo, em variedade. E em quantidade, Dani? A quantidade que o bebê comer. Então, o bebê que vai dizer quanto que come. A função do adulto é montar um prato equilibrado com todos os grupos alimentares. Eu não vou entrar muito aqui em quanto de cada grupo, mas é importante ter essa variedade. É importante, se a família for uma família vegana, que vocês respeitem isso e façam uma introdução respeitosa, vegana. É possível nutrir um bebê vegetariano, todos os tipos de vegetariano. Ovo-lacto, lacto, ovo-vegetariano e o vegetariano estrito, que é o vegano. Então, é preciso respeitar a opção da família. É importante variar dentro do cada grupo. Então, se eu tenho um grupo das leguminosas, eu tenho os diferentes feijões, eu tenho um grão de bico, eu tenho a ervilha, eu tenho a lentilha, eu tenho a soja. Então, dentro do mesmo grupo alimentar, variar dos verdes escuros, dos legumes. Então, estimular essa variedade. Quando eu posso ofertar determinados alimentos? Todas as frutas aos 6 meses, aveia aos 6 meses, todos os legumes aos 6 meses, o trigo já pode dar aos 6 meses, ovo aos 6 meses, peixe aos 6 meses, carne, frango aos 6 meses, aí a partir de 6 meses, aí suco, 1 ano, leite derivado de leite, 1 ano, água de coco pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a partir de 1 ano, o sal. O novo guia estimulou a introdução a partir de 6 meses para aproximar o bebê da alimentação da família. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria ainda mantém a sugestão de introdução a partir de 1 ano e eu estou com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Por quê? Porque nós sabemos que as famílias estão comendo muito sal, estão usando muito temperos
industrializados, para salgar, para dar sabor, usando molho shoyu, para temperar carne, temperar frango. Então, eu não tenho famílias que comam sal na quantidade adequada. Aí eu vou expor um bebê na introdução alimentar a uma comida super salgada, eu não vejo necessidade. O sal, ele é um realçador de sabor. O bebê não conhece os sabores. Por que que eu vou introduzir uma alimentação com um realçador de sabor se eles nem conhecem os sabores? Então, eu prefiro que até 1 ano o bebê coma comida temperada com sal, cebola, refogada com alho, com cebola, com todos os temperos naturais, alecrim, orégano, cheiro verde, né? Coentro, cebolinha, manjericão, mas sal não, tá? Castanhas e amendoins, aqui tem 1 ano. Isso sugere triturado em forma de pasta, mas alguns congressos bem atuais de alergia já sugerem diferente disso, tá? Já pedem para que, se a família do bebê tem o hábito de comer castanha, e aqui no Ceará nós temos muito hábito de comer castanha, como nos Estados Unidos os bebês comem muito pasta de amendoim, então se faz parte do hábito da família esses alimentos que têm um potencial alergênico alto, os últimos congressos de alergia têm sugerido uma introdução antes de 1 ano. Já que o bebê vai morrer de comer, porque a família morre de comer, que ele tenha logo exposição a esses alimentos, né? Para aproveitar a janela imunológica e dificultar e minimizar as chances de alergia alimentar. O mel, pelo risco de contaminação, ele é proibido até 1 ano, certo? Então, pelo risco de contaminação por botulismo, até 1 ano o mel é proibido. Eu deixei nesse slide 2 anos, por quê? Porque o mel, ele entra para adoçar as coisas. Então, o mel, ele entra numa banana, ele entra numa salada de frutas, ele entra num iogurte. E eu não vejo necessidade de mel antes de 2 anos. Eu não vejo necessidade de adoçar as coisas para uma criança de 1 ano. Por isso que eu botei 2 anos e botei 2 asteriscos, porque é uma conduta da Dani. A Sociedade Brasileira de Pediatria libera o mel a partir de 1 ano, porque a partir de 1 ano não tem mais o risco do botulismo. Mas eu Daniele, pela prática clínica, avalio a real necessidade desse mel. Depois que uma criança prova uma banana com mel, para ela comer banana sem mel, muito difícil mesmo. Então, para quê, né? Chás é liberado a partir de 6 meses, mas eu também peço para que avalie a real necessidade desse chá, porque ele não é nutritivo. Não é. E atenção aos chás estimulantes, aos chás que têm diurético, aos chás que excitam, que tem cafeína. Então, de verdade, eu não daria aos 6 meses, não. Não vejo necessidade. Atenção às alergias e foi-se o tempo que se empurrava para frente a introdução dos alimentos. Assim, nós somos uma geração que comeu ovo a partir de 1 ano. E aí, muitos estudos foram feitos e mostraram que quanto mais precoce a introdução dos alimentos que têm um potencial alergênico alto, menores são as chances de alergia. Então, não tem por que empurrar para frente a introdução de alimentos com potencial alergênico, como trigo, ovo, peixe, oleaginosas, mariscos, tá? Então, já se vê muita literatura bem atualizada sugerindo a introdução na janela imunológica, 6 aos 9 meses. Claro que se fizer parte do hábito alimentar. Dani, na minha cidade ninguém come camarão. Maria, é impossível. Então não dá. Pra quê, né? Aí comprar, mandar trazer de Fortaleza para o menino provar, não precisa. Mas se é um alimento que faz parte do hábito da família, que introduza precocemente.
E aí os bebês alérgicos, a introdução é feita com um pouquinho mais de cautela, mas isso também já está sendo questionado, mas é preciso um pouco mais de atenção e principalmente uma equipe multi, tá? Não se trabalha sozinha com bebês alérgicos, né? E eu pus aqui a PLV porque é a sigla mais comum. Mas quando eu falo em alergia, logicamente já é a proteína. Então hoje a sigla que mais se usa é ALV, alergia ao leite de vaca. Porque se é alergia já é a proteína, tá bom? Mas eu trouxe a sigla que é mais comum para todo mundo. E aqui é só algumas sugestões de como caminhar pensando no potencial alergênico, tá? Para você ir oferecendo primeiro as frutas que têm menos chance de alergia para depois as mais alérgicas. Mas eu não estou falando isso empurrando por meses. Eu estou falando isso potencialmente, diariamente, por exemplo. Porque se você, primeira fruta que for dar para o bebê, for uma fruta super alergênica e o bebê já ter uma alergia, já ter alguma reação, já ter alguma dor, isso pode ter uma memória ruim para ele. Então, que a gente comece mais gentil, né, com alimentos que têm menos chance. Como que eu vou ofertar? Eu oferto as frutas amassadas, os legumes amassados, e eu vou mostrar umas fotos para vocês. Quando eu falo amassado, eu não falo super amassado, eu falo amassado com garfo para ficar grumos, para que quando caia na boca do bebê, o bebê diga assim, ó, Ige, eita, não é mais só para engolir, não. Agora é um negócio mais grosso. E mexa aquela mastigação, mush, e mexa a boca. Porque o movimento de deglutição do leite é diferente da mastigação do alimento. Então, ele precisa entender que o jogo mudou. Quando eu dou super amassado, liquidificado, líquido, ele vai beber como ele bebe o leite. Ele não vai aprender a comer. Ele vai seguir bebendo. Então, eu sirvo os alimentos mal amassados, com grumos, e sirvo também na bandeja em palitos. Essa introdução chama Introdução Alimentar Participativa. Já já a gente fala um pouquinho de BLW bem rapidamente. Mas essa introdução é a introdução que a Sociedade Brasileira de Pediatria sugere. Por quê? Porque eu dou a oportunidade do bebê dizer para nós como ele quer comer. Ele vai receber a comida gentilmente, com um talher na sua boca, mas também vai ter a oportunidade de tocar e trazer à boca. Então acaba que tem bebês que decidem que só comem com a boca e tem bebês que até tocam no alimento, mas preferem receber mais passivamente. Então, quando eu faço uma introdução participativa ou mista, tem algumas literaturas que chamam de mista, eu deixo o bebê escolher como quer comer, tá? Essa é a sugestão da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, ó, tem os cortes seguros, tem a forma segura de apresentar esses alimentos. Então, não existe maiores riscos de engasgo, porque eu vou apresentar esse alimento de forma segura. O ponto do cozimento e da maturação da fruta, que vai o pedaço para frente do bebê, é o dedo amassou. Se o dedo amassou, a gengiva dura do bebê vai amassar. Então, pode ficar tranquilo, tá bom? Então, cozinha, faz o teste. O dedo amassou, tá seguro. Não pode ir, ó, se você perceber, são tiras, né? Exceto a banana, que quando ele morde, ela amassa, tudo é tira, porque quando ele engole, desce tranquilo. A própria uva, ela é cortada em 4, né? Fica só uma canoinha. As carnes, a gente amassa, a gente dá carne moída, a gente dá frango desfiado, a gente dá ovo mexidinho, bem mexidinho, sem parte crua, ou cozidinho, bem picadinho, garantindo que não tenha parte mole. Que pode ter caldo, pode ter molho caseiro, pode ter molho de tomate caseiro, pode ser bem temperado, sem sal. Não precisa ser uma proteína sem sabor. Ela só não precisa ter sal, mas ela pode ter temperos,
tá bom? Desfiadinho com garfinho, ó. Filezinho de peixe, ó. Puxadinho no garfinho. O bebê dá conta tranquilamente. E os pedaços em tiras para ele ir chupando. A coxinha da galinha para ele ir mordendo. O omelete do ovo em tira para ele ir comendo com a mão. Então tem como a gente adaptar também a proteína para o comer com a mão. As leguminosas, nós amassamos o grão nesse começo, que eu falei lá atrás para vocês. Por quê? Porque o grãozinho caindo na boca do bebê, o bebê não reconhece. Vai ser estranho para ele um negocinho miudinho desse na boca dele. Então, nós amassamos a leguminosa, o que for grãozinho, nós amassamos até que o bebê faça um movimento de pinça. Então, você pede para a família ficar observando. O bebê tá brincando. Antes ele pegava as coisas assim, ó, com um movimento bem grosseiro. De repente, ele tá brincando e ele pega assim, ó, com uma coordenação motora mais fina, né? Tá aqui muito bem ilustrado, que é capaz de pegar um grãozinho de milho. Então, na hora que o bebê tem essa capacidade de pegar um grãozinho assim, ele reconhece esse grãozinho dentro da boca. Então, é um marco neuromotor fundamental para a evolução de textura. Na hora que o bebê faz isso, a gente para de amassar as coisas e passa a dar as coisas em grãos, em pedaços. Então, ó, eu dava assim, ó, mal amassado, e eu peço que, por favor, as famílias não misturem tudo para que o bebê conheça o sabor de cada coisa. Nesse início, ele sinta o sabor de cada coisa. E aí, ó, o que era ofertado em palito no começo, o bebê fez pinça, passa para pedacinhos, certo? Aqui, apesar de estar misturado, é só para poder facilitar a visualização. Mas, ó, amassado grosseiramente, vai evoluindo até pedaços. Esse movimento de pinça, esse marco do movimento de pinça, nós esperamos, pelos marcos de desenvolvimento, que ele aconteça entre 9 e 12 meses. Porém, eu acompanho bebês que com 7 meses fizeram pinça. Então, é uma orientação bem individualizada mesmo. As famílias têm que olhar, prestar atenção para o seu bebê. O bebê fez pinça, para de amassar as coisas e passa a ofertar as coisas em pedaços. E aí, o que é comer bem? Comer bem, como eu já falei no começo, não é raspar prato, não é comer tudo, não é palmas, não, comer bem é interagir com o alimento. Se o bebê, no comecinho, topar sentar, tocar no alimento, trazer a boca, mesmo que ele bote para fora, ele sentiu o sabor. Já valeu a experiência. Não precisa de desesperar. Não precisa oferecer trocas. Não precisa, mesmo sendo um bebezinho, eu peço para as famílias não verbalizarem, ô, come, Joãozinho, por favor. Ô, Joãozinho, a mamãe fez com tanto amor. Ô, filho, pelo amor de Deus, come, a mamãe tá ficando louca. Tem mãe que chora. Não é para o bebê comer para deixar uma mãe feliz. É para ele comer se ele tiver fome e parar de comer se ele estiver satisfeito. É isso. Então, comer bem não é comer tudo. Comer bem é experienciar, é vivenciar, é tocar, é esmagar, é provar, é topar viver a experiência. Até 1 ano, o leite é o principal alimento. Então, a gente tem que propiciar ambiente para que o bebê interaja com o alimento. E aí vai evoluindo e ele vai comer. Lembrando que mesmo criança em fórmula infantil, a introdução tem o mesmo padrão. A partir de 6 meses, mais sinais de prontidão, não tem diferença entre leite materno e fórmula.
Não, até porque eu tô falando de gente. Eu preciso que o bebê esteja pronto. E não é o leite que vai dizer se ele tá pronto ou não, tá bom? É ele mesmo. Da mesma forma, eu espero 6 meses mais o sinal de prontidão para começar a dar comida. Sem problema. É importante que a gente respeite o controle de fome e saciedade do bebê. Então, se ele está satisfeito, ele está satisfeito. As crianças têm perfeitos centro de fome e saciedade. Né? Eles comem exatamente o que eles precisam. Então, eles não precisam ser forçados a comer, tá? Então, se a criança começou a virar o rosto, começou a empurrar a comida, começou a travar, ela está satisfeita. Para. Não deixa ela chorando na cadeira. Não deixa ela esperneando na cadeira. Nesse começo também não precisa de horário rígido, de horário fixo. É preciso só criar uma rotina, começar a criar uma rotina. Mas 9 horas é a hora da fruta. Acorda, Joãozinho, vamos dar a fruta, porque deu a hora da fruta. De jeito nenhum, tá certo? Só queria fazer um parênteses para essas redinhas abençoadas, que por favor, se vocês tiverem sobrinhos, conhecidos, primos, que a mãe já comprou essa redinha, você vai dizer para ela que não, que ela não vai introduzir alimentação com essa redinha. Um alimento dentro dessa redinha, o bebê não vê a redinha, não sente ou não vê a fruta, não sente a textura da fruta, não introduz a fruta. Se a mãe já tiver comprado, eu deixo essa redinha para em fase de dente muito inchado, nascendo, ela colocar coisa gelada dentro e servir como um mordedor gelado. Mas eu não aceito essa redinha para introduzir alimento nenhum, porque o bebê não conhece. Me fala se esse bebê aqui, ó, tá vendo o que tá comendo, tá sentindo a textura do que tá comendo. Ele tá chupando um suco dentro de um brinquedo. Então não introduziu nada aí, né? Não tem sentido. Só trazendo a informação do sal, né, que de onde eu tirei, não é para introduzir o sal antes de 1 ano, segundo o manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi publicado no final de 2018. Chamo a atenção para bebê doente. Bebê doente, respeita, dá o que ele topar, dá leitinho, não é momento. Lembra de você doente. Você gripado, você doente, você quer comer? Você toparia provar coisas novas, viver experiências desafiadoras? Você doente? Não. Então é só assim, a gente sair do nosso lugar e se colocar no lugar do bebê, que a gente faz as coisas com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de respeito. Então respeita, espera, dá leitinho. Quando passar, retoma a introdução. Não é momento de ficar fazendo pressão, é momento de comfort food. E comfort food para o bebê é leite, tá bom? Para falar um pouquinho bem rapidamente de BLW, por quê? Porque eu amo BLW. Eu acho que o BLW ele veio para revolucionar, para mostrar para nós que os bebês são muito mais capazes do que a gente julgava que eles eram, que os bebês são capazes de comer com autonomia, de comer sendo protagonista, né? Que a nossa função é facilitar e deixar ele comer o que ele quiser comer na hora que ele quiser comer, o quanto ele quiser comer. Então, o BLW, ele foi criado, eu acho que até trouxe uma foto dela, é uma enfermeira britânica que trouxe o BLW para nós. Ela diz assim, ó, a função da gente é propiciar que o bebê tenha contato com o alimento. Então, o bebê escolhe o alimento. A gente coloca o alimento para ele, dispõe o alimento para o bebê de forma segura e ele vai explorando isso e comendo. Tem muito tabu aí com relação ao BLW, que quando a família escolhe o BLW como método de introdução alimentar, eu esclareço bastante. Tem gente que acha que BLW é um método que não usa talher, que um bebê que come BLW é um bebê que vai ser um primata comendo com as mãos pro resto da vida, de jeito nenhum. O BLW, conduzido de forma correta, ele apresenta sim os talheres para o bebê.
Não é alguém que vai comer com as mãos o resto da vida, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, segundo as publicações, né, sobre o BLW, que é quando uma alimentação guiada, né, o bebê é o protagonista, como eu falei, não entra papinha, não entra purê, não entra amassadinhos, são os alimentos mesmo assim, ó, em pedaços mesmo, à disposição para o bebê, em pedaços seguros. Segundo a Ripley, que é a enfermeira que eu disse para vocês, o bebê continua tomando leite materno. O bebê só consegue fazer BLW se ele estiver pronto, se ele estiver aceitando, se ele estiver trazendo alimentos para a boca. Então, a nossa função é propiciar um ambiente para que esse bebê coma de forma segura. E aí ele vai escolher o que comer. Ele vai escolher o tanto que ele vai comer. Ele é o ator principal, o protagonista do processo. A gente só assiste e bate palma e acha lindo. Maravilhoso. BLW é sobre autonomia, respeito e confiança. Não é somente comer em pedaços. Então é você confiar no bebê. É você saber que ele sabe o que está fazendo. Né? Então, eu acho muito válido mesmo, porém, a família precisa estar preparada. E eu preciso fazer um adendo que a Sociedade Brasileira de Pediatria se posicionou em 2017, falando que não sugere o BLW como tipo de introdução alimentar exclusiva. Aí elas explicam as razões, eles acham que há uma ingestão insuficiente de micronutrientes, que é um método que as famílias não estão preparadas, eles julgam ter um maior risco de engasgo, mas se bem feito não tem risco de engasgo. Mas eu preciso dizer para vocês que a Sociedade Brasileira de Pediatria, a americana e a europeia ainda não bateram o martelo dizendo assim, ó, famílias, façam a introdução alimentar 100% BLW. Eu preciso dizer isso para vocês, tá? Então, nesse posicionamento de 2017, eles finalizam dizendo que não há evidências e trabalhos publicados de quantidade e qualidade suficiente para dizer que é para fazer BLW como única forma de introdução alimentar, tá? Mas se uma família entra no seu consultório e dizendo assim, doutor, eu estou aqui para ter uma orientação de introdução alimentar BLW, você tem que respeitar. Né? Então, estudem bastante. São cursos e mais cursos. Não daria para eu falar aqui de BLW para vocês. Estudem, porque é muito encantador mesmo esse mundo, tá? A água, que eu introduzo também, mas entendam que do 0 aos 6 meses, o bebê precisa de 700 ml de líquidos. E mamando e tomando leite, ele consegue isso, tá? Mas a partir da introdução, o leite vai começando a perder força e eu preciso criar o hábito da água. Então, é importante ofertar água. Lembrar com o que eu falei, que as caretas não têm relação com aceitação. As caretas podem ser estranhamento. Então, digam isso para as famílias. Não é porque ele fez careta ou botou para fora que ele não está gostando, que ele não gostou. Pode ser só um estranhamento. E lá para a segunda, terceira ou quarta apresentação ele tope, ele acha gostoso. E por favor, estimulem as famílias de vocês a não falar coisas do tipo: come rápido, vamos filho, raspar o prato. Ave Maria, filho, tá fazendo bagunça demais. Olha o chinelo, se não comer apanha. Se sair dessa mesa, você vai ter que comer essa comida todinha para poder se levantar. Tá vendo? Seu irmão é mais bonito, porque ele come tudo. Você não come tudo. Se você comer a cenoura, mamãe dá chocolate. Então a gente não pode fazer isso. Nós não podemos fazer trocas positivas ou ameaças ligadas ao alimento. A nossa relação com o alimento, ela é distorcida, ela é transtornada porque nós comemos por todos os motivos, por N fatores, não somente quando estamos com fome.
nós depositamos na alimentação, nós depositamos no alimento X ou no alimento Y a nossa felicidade. E não é para um alimento ser a razão da nossa felicidade, né? Se você está depositando no chocolate a sua felicidade, você está precisando de ajuda emocional. Porque é gostoso sim comer chocolate, é saboroso, mas não é para ele te deixar feliz. É para você ser feliz porque você tem saúde, porque você tem uma casa, você tem comida, você tem família. E não porque você tem um chocolate, certo? Então, se você está depositando na alimentação as suas tristezas, frustrações e felicidade, você está precisando reordenar os seus sentimentos. A alimentação ela faz parte de um contexto emocional, cultural, social, mas não é para ser ela o principal motivo, certo? Então, quando eu digo assim, ó, João, se você comer tudo, você ganha um chocolate. O chocolate ganhou um prêmio, virou prêmio. É um alimento tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que é um prêmio. E não é para ser assim. O chocolate tem sua hora, o chocolate tem o seu momento, né? Ele é para comer porque ele está com fome, porque é gostoso comer, porque é saboroso, porque faz bem para a saúde, porque ele vai crescer forte, vai ter energia para brincar, para estudar. É por aí, tá? Então é preciso reorganizar a fala. A criança negou o alimento, está satisfeito, filho? Tudo bem, meu amor. Coma só o que você quiser. Encorajar, estimular é diferente de forçar e de fazer barganha, de fazer troca. Por favor, peçam para as famílias desde o começo não verbalizarem frustrações ou trocas ligadas à alimentação, tá certo? Não é o bebê que precisa aumentar as quantidades que come, somos nós que precisamos reduzir as nossas expectativas e respeitar o bebê. A palavra de ordem para a introdução alimentar é respeito. Respeito. Olhar para o bebê e respeitar todos os sinais que ele dá. E assim vai dar certo. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu passaria aqui horas falando com vocês sobre isso, mas foi só para despertar a curiosidade de vocês, tá? Esse é o meu e-mail, esse é o meu Instagram. Fique à vontade para conversar comigo, para interagir comigo. Será um prazer encontrar com vocês ou por e-mail ou na rede social, tá bom? Muito prazer. Um beijo, Deus abençoe cada um de vocês e até uma outra oportunidade, tá certo? Um abraço, tudo de bom, gente.